Um filme pra impactar, incomodar a gente, daqueles brabos mesmo. Não necessariamente eles precisam daquela violência toda escancarada. Não, basta uma atmosfera tensa, aquelas temáticas que fazem a gente se corroer por dentro e vai matando a gente na unha. Pois é, isso é o que acontece com Calvaire, um filme que, meu amigo, dá aquela sufocada às vezes e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de Calvaire, ou Calvário, né, pro português BR, um filme que faz parte daquele movimentinho que quem gosta desses filmes grotescos vai reconhecer, que é o New French Extremity, né, um movimento francês que deu início ali mais ou menos na década de 90, passando ali pelos anos 2000, e esse filme aqui pega bastante características. Ele é de 2004, né, uma coprodução entre a França e a Bélgica, e é como eu comentei antes, não é aquele filme com aquela violência como vários desses filmes têm, sabe? Tipo Martyrs, High Tension, etc. Esse aqui explora ainda mais o terror psicológico, né, o sombrio dentro de cada um. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHEMaia, para mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Bem, a história de Calvaire segue o Mark. O Mark é um cantor ali de currutela, sabe, em lugares menores. Não é à toa que no início ele tá fazendo o show para um asilo, e nesse asilo a galera considera ele uma estrela, né? Ele é querido, o pessoal tem ali um afeto pelo cara, e não só os idosos, já no início a gente tem uma cena bem peculiar com uma idosa, como também os funcionários daquele lugar. O Mark, né, talvez ali por se achar estrela, o artista, ele desdenha um pouco ali, né? Ele fala, ó, tô aqui só fazendo o meu trabalho e tal. Ele pega o carro dele e vai embora para um outro show. Na metade do caminho, ele vai dirigindo, até ele chegar num lugar, fica ali perdido, dá uma olhada no mapa. E esse lugar, sabe o jogo Silent Hill, né? Sombrio ali, neblina para todo canto, o lugar parece perdido? Pois é exatamente isso que acontece aqui. E para piorar a situação do Mark, é claro que o carro dele vai pifar. Isso não é spoiler, tá na premissa. E aí ele vai se deparar tanto com lugares quanto com, principalmente, personagens bizarros, e o negócio vai ganhando cada vez mais tensão. Não vai esperando uma produção super complexa, uma baita produção em termos técnicos, não, mas ainda assim bastante competente, principalmente por se tratar do primeiro longa-metragem do diretor, o Fabrice Duels, que comanda bem ali, principalmente usando a câmera subjetiva, a câmera de mão em vários momentos, para passar aquela sensação de intimidade, de proximidade com os personagens, e em alguns momentos, claro, causando uma claustrofobia, que são momentos completamente desconcertantes. E mesmo que no seu primeiro trabalho o diretor ali sabe como filmar, sabe usar uma linguagem ali para passar tensão entre os personagens, para demonstrar que algo de errado não está nada certo, e toda essa crueza, essa frieza que a produção é realizada, ganha ali uma carga dramática, mas da maneira mais natural possível por conta das suas atuações, né? Desde o protagonista até as figuras ali bem estranhas que ele vai se deparando, porque muitas vezes em detalhes, em pequenos gestos, em pequenas falas, dá pra gente identificar ali que aquela galera não tá nada bem. Mas para estabelecer essa atmosfera, para criar esses laços entre os personagens, para ir levando a gente para um caminho ainda mais denso, claro que principalmente na primeira metade do filme ele tem um ritmo mais lento, ele vai construindo o seu universo ali de maneira mais calma, às vezes até um pouco demais, mas nunca deixando de ser intrigante. Para quem gosta dessa pegada de terror psicológico aí mais pro lado do New French Extremity, que não são produções para todos os gostos, principalmente para quem vai esperando um terrorzão mais padrão e cheio de coisas escancaradas e muita violência, mas para mim Calvaire vale uma nota 8. Afinal, é uma produção que mostra pra gente a natureza, a forma mais primitiva do ser humano, e quando ela chega no fundo do poço, não é necessário grandes assassinos ou monstros
para aterrorizar a gente. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, então vamos lá, o Mark tá preso num lugar no fim do mundo com um monte de gente esquisita, desconhecida, sem saber como ele vai conseguir alguém para arrumar o carro dele ou se ele vai conseguir sair daquilo ali. Mas tudo começa de maneira muito sutil, muito tranquila. Parece que nada demais vai acontecer, por mais estranho que sejam aquelas redondezas. Ele fica numa currutelinha ali num hotel do Bartel, que é um cara bem estranho, diga-se de passagem já desde o início. Tem aquele outro cara que tá procurando a cachorrinha dele desesperadamente. E aí já dá pra gente saber, quando o Mark encontra esses indivíduos, quando ele decide dar uma volta para explorar ali as redondezas, o Bartel falou pra ele, ó, não vai lá na vila, que a vila é perigosa e tal, mas mesmo assim o Mark dá umas andadas por lá e ele se depara com mais pessoas. Detalhe, todo mundo, todos aqui são homens, né? Você não vê mulher aí desse vilarejo, nesse lugar esquecido. E aí, de cara, ele já encontra ali um pessoal, né, fazendo umas coisas com um bezerrinho e ele se assusta e fala, ó, preciso sair daqui o quanto antes. Inclusive, a gente já nota desde o início que aquele lugar é um lugar esquecido. Aquelas pessoas, elas vivem de maneira selvagem, primitiva mesmo. Aqueles homens, né, inclusive com aparência muito parecida, desleixada, eles estão sujos, com roupas escuras, psicologicamente ali destruídos. Então, minha amiga, é praticamente o inferno na Terra criado pelo aquele grupo de pessoas, né, que excluídos da sociedade vivem ali da maneira como eles querem. O Mark fala pro Bartel lá, o cara do hotel, que precisa ir embora, tal. O Bartel, obviamente, fica muito sentido com aquilo, destrói o carro do Mark, né, bota fogo, ataca o Mark, inclusive deixando ele inconsciente. E é aqui que o terror ele ganha uma densidade maior, né? O que a gente esperava de pior realmente acontece, porque o Bartel coloca ali um vestido que era da mulher dele, né? Lembrando, ele disse pro Mark que a mulher dele abandonou ele no passado. Então, coitado desse Mark começa a comer o pão que o diabo amassou na mão desse Bartel, porque Bartel começa a ver o Mark como a esposa dele que fugiu e resolveu voltar para ele. Sim, o cara que já era surtado, agora surtou de vez. E ali maltratando o Mark também, cortando o cabelo dele, deixando o cara todo sujo, machucado. O Mark até consegue fugir em um certo momento, mas logo ele é pego ali pelo Bartel e o menino lá, o cara do cachorro. E aí um detalhe importante nesse filme, até por conta do nome dele, Calvário, né, uma correlação muito com a religião, ou a falta da religião, como se aquelas pessoas já tivessem perdido completamente a fé ou a esperança ou qualquer analogia do mundo cristão ou da sociedade ou o que ela estabelece. Não é à toa que o Bartel, quando ele consegue recapturar o Mark, ele, né, crucifica ele ali numa madeira, inclusive lá batendo uns pregos ali no pulso do cara. Uma das melhores cenas desse filme aqui é a cena que o Bartel decide ir para um bar lá na vila, né, e tem um monte de outros caras. Você vê que os caras já olham torto pra ele ali. Aí depois que o Bartel sai do bar e ameaça a galera, ó, ninguém é pra mexer com a minha mulher lá não, tá? Ela voltou, e todo mundo fica incrédulo. Os caras do bar então começam a tocar um piano, né, uma música ali toda desajeitada, desafinada, e todo mundo começa a dançar, parecendo ali uns bonecão de Olinda pra lá e pra cá, de maneira desengonçada. Aí é que você tem certeza absoluta que os caras não são nada bem na cabeça. E aí de volta à casa lá, espelunca do Bartel, né, o Mark, coitado, parece que já tá ficando louco também. O cara do cachorro, lembra dele? Ele volta falando que achou a cachorrinha dele, mas ele volta com uma bezerra, né? E aí a gente vê a falta de percepção desses personagens. Para eles, nada mais faz diferença se aquilo é realidade ou não. O cara substituiu a cachorra dele pela bezerra, assim como o Bartel substituiu a esposa dele pelo Mark. E aí, enquanto tá lá o Mark, o Bartel e o cara da cachorra lá comendo e tal, de repente os caras da vila que estavam lá no bar começam a atacar a casa,
mata ali o cara da cachorra e também atacam o Bartell. E aí quando eles vão para falar com o Mark, adivinha? Os caras também enxergam no Mark a esposa do Bartell. Aí, meu amigo, todo mundo pinóia, eles começam a atacar o Mark, inclusive. Essa cena aqui, diga-se de passagem, causa bastante aflição, né? O diretor filma ali por cima, com uma luz avermelhada. Aos trancos e barrancos, o menino Mark consegue fugir e ele sai floresta dentro. Parece que o cara morreu e tá na terra do bicho ruim mesmo. E a última cena é quando o dono do bar ali consegue encontrar o Mark, aponta a arma pra ele, mas esse velho cai numa espécie de terra movediça que vai puxando o cara. E por último ele só pede pro Mark falar pra ele, né, olhando como se fosse a mulher do outro cara lá. Fala, ó, eu sei que você me amava e tal, fala que me ama, né? E aí o Mark cede à vontade do cara, fala, eu te amo sim, e o cara acaba morrendo. Fim de filme. Pode até não ter parecido para você, mas esse filme aqui explora pontos da humanidade, ou melhor dizendo, a perda da humanidade, até onde o ser humano pode atingir quando ele está abraçando essa escuridão, e a gente vê isso muito bem aqui, não só com uma pessoa, mas com um coletivo daqueles homens. Também um contraponto bem interessante. Lembra que o Mark era adorado lá no asilo, todo mundo gostava dele, né? As mulheres lá apaixonadas pelo cara também. Você vê que aqui foi o contrário, né? Ele desdenhou do povo lá do começo do asilo, e aí ele foi recebido por um monte de gente maluca que tratou ele da pior forma possível. Ele estava num verdadeiro pesadelo. Bem, então é isso, meus amigos, mais uma daquelas obras para dar aquela revirada na gente, para deixar a gente pensando, não daquela maneira levezinha, muito pelo contrário. E para você que já assistiu ao filme, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Você concorda com os pontos levantados ou tem mais alguma coisa a adicionar? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe seu like que ajuda bastante o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.